ao Mestre Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo. Estamos aqui com Ele, para Ele. Agradecer a Maristela pelo convite, agradecer a todos vocês de terem a paciência e a caridade de estar aqui para me ouvir hoje, né? Trazendo também o abraço fraterno do Grupo Espírita Obreiro do Cristo, que daqui a pouco também começa o seu trabalho, né? Hoje, e nós hoje abrimos aí uma exceção para continuarmos o trabalho, que né, nós não deixamos o trabalho, apenas mudamos o trabalho de lugar para estarmos aqui hoje, para que nós possamos juntos entendermos um pouco do que a nossa doutrina vem trazer para nós a respeito do tema que vocês viram aí, né? As aflições. Eu não digo que é polêmico, mas eu digo que é quase que consenso que quando a pessoa chega na doutrina espírita pela primeira vez, e muitas vezes a continuidade de nós estarmos na doutrina fixa algumas coisas em nossa mente que é natural, né? Qualquer coisa a gente tem respostas, né? Eu nunca vi gente para ter resposta para tudo como nós temos, que é verdade. Só que muitas vezes as nossas respostas são incompletas, né? Nossas respostas são incompletas, as nossas próprias dúvidas às vezes. Mas quando alguém chega para a gente e pergunta alguma coisa, a gente tem logo frases prontas. Principalmente quando alguém chega para nós e vai nos perguntar sobre todas as aflições que nós passamos no planeta Terra. É difícil a gente não conhecer um espírita de não dizer que a gente está pagando coisa da vida passada, né? Isso é natural, primeiro porque é uma verdade, e segundo, que nós fomos educados, mesmo não estando na doutrina espírita, mesmo não sendo religioso, mas a nossa educação cristã ocidental sempre vai dizer que nós estamos pagando pelo pecado. Sim. Mas aí, será que tudo que nós estamos pagando é porque na outra vida eu fiz alguma coisa errada? A gente sempre responde que sim, não é? Mas é isso que a doutrina nos ensina? Que tudo é motivo da vida passada? Tudo é porque eu reencarnei para poder pagar? Até porque primeiro a gente já tem uma visão errada da reencarnação. Reencarnação não é para a gente pagar nada. Mesmo que eu tenha uma vida reta, eu vou reencarnar. Questão 132 do Livro dos Espíritos é claro. Kardec não pergunta sobre a reencarnação, pergunta sobre a encarnação, né? Os Espíritos vão dizer sim, que é para a gente, a primeira resposta, que são duas respostas dos Espíritos, eles vão dizer sim, né? Que é para a gente passar por provas, expiações, mas ele diz que visa em outro fim, né? Que é colocar os Espíritos, nos colocar para a gente passar pelo que a gente tem que passar, naquilo que for dado a gente, os Espíritos dizem, né? Que for colocado ali para que a gente passe, né? Ele é claro em dizer, porque nós somos co-criadores, visa ainda outro fim, para que o Espírito passe a fazer o trabalho junto com Deus. A questão do Livro dos Espíritos é claro quando ele vai dizer que também tem isso, que a gente precisa passar pelos nossos problemas, a gente precisa trabalhar. E quando a gente chega no plano encarnado, a gente se depara com algumas coisas que talvez não estejam na nossa programação. Não é isso? E aí vem a resposta. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. Kardec vai colocar aqui causas atuais das aflições. Ele começa fazendo aqui, eu vou
vocês vão me permitir, para que a gente, nesse estudo, vê ponto a ponto que Kardec vai mostrar, para a gente ver se Kardec estava errado, se é verdade e se encaixa em cada um, porque eu não vim aqui também dizer nada de ninguém, eu sempre brinco na minha casa, em todo lugar. Nós temos que parar com essa mania de ser fofoqueiro espiritual, né? A pessoa chega para a gente, eu estou com um problema na minha vida, é da vida passada, é porque você fez isso, é porque você está fazendo errado agora. Eu não sei da vida de ninguém, então eu não vim aqui para fazer fofoca espiritual. Cada um que vai entender aqui, a gente vai sim desenvolver, porque muitas vezes é uma coisa natural e acontece com quase todo mundo, as coisas que Kardec fala aqui. Então, para a gente não perder muito tempo, ele vai dizer assim, causas atuais das aflições. Ele começa dizendo assim, de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, quer dizer, vem de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outra fora dessa vida. Já começou Kardec dando a resposta para a gente. Não é isso? Aí ele vai dizer uma coisa que eu acho importantíssima. Remonta-se à origem dos mares terrestres, reconhecerá que muitos, ele fala que muitos, são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. E não é? Se nós formos analisar toda a nossa vida, tudo que nós passamos, nós formos remontar tudo direitinho, praticamente tudo está relacionado à vida atual. Só aquelas mesmo que a gente não tem como fugir, porque a gente vai saber das causas atuais, daquela que a gente pode fugir, daquela que a gente que nós criamos nesse momento. Aquela que a gente não pode fugir, uma doença às vezes, essa sim a gente pode saber que é de vida passada. Agora tem coisas, como ele vai remontar aqui, ponto a ponto, que é dessa vida. Vamos lá. Ele vai dizer assim, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Ele já começa logo destruindo a gente. Eu, pelo menos, você, eu estou falando de gente aqui, né? A gente vai olhando, ele diz que as nossas aflições são consequências naturais. Não tem nada sobrenatural e nem nada mais. São consequências naturais dos nossos atos, das nossas imprevidências. Né? Olha o que ele diz, né? Do caráter e do proceder, do seu orgulho e de sua ambição. Tem gente que fala assim, eu não sou ambicioso, será que nós não somos ambiciosos? Aí eu vou olhando, sou ambicioso, sou vaidoso, sou orgulhoso. E aí a gente cai muitas vezes porque a gente não olha para dentro de nós mesmos. Muitas vezes a gente acha que é natural. Muitas vezes a gente acha que aquelas coisas que nós fazemos normalmente é natural. Mas não é natural. O nosso proceder, às vezes, nós somos imprevidentes. Eu digo muito assim, a imprevidência a gente gosta muito de falar. Às vezes a gente recebe um salário, né, um dinheiro. Mas aí eu fico com uma desculpa que eu preciso de um conforto. Às vezes eu nem preciso daquilo. Às vezes eu faço uma dívida, aí a dona lá da Magazine Luiza começa a ir na internet e dizer assim, estou quase falindo, vamos lá comprar, fica pedindo para a gente comprar, né? Fez o videozinho dela pedindo para a gente ir na loja dela. Aí a gente ficou olhando, realmente eu estou precisando, eu queria mudar alguma coisa. Aí a gente está num problema, passando por uma dificuldade, eu falo assim, não, mas por que eu não posso trocar minha televisão de
de 20 polegadas que ninguém usa mais, não é nem Smart, eu preciso de uma Smart, todo mundo só usa Smart, né? Aí eu vou lá, na minha televisão não é Smart, vem todo mundo aqui em casa, todo mundo pergunta, pega o YouTube, pega, né? Já fica mexendo no controle, querendo mudar e não muda. Aí eu vou, por orgulho, vaidade, vou lá, não posso fazer uma prestação, sou imprevidente, faço uma prestação, depois eu falo assim, como é que pode, né? A Maristela tem carro bom, mora na praia, é rica e eu não tenho nada. Eu começo a ficar com ciúme dela sem saber que ela se preparou para isso. E eu fui imprevidente por bobagem, né? Mas é claro, isso é de vida passada. Eu vim para ser pobre, então eu tenho que passar por isso. Aí eu vou botando a culpa na vida passada, que eu não lembro, né? Mas eu já começo a deduzir, porque eu fui na Casa Bahia, me endividei, né? E agora está complicado. Oi? Você vê, olha, isso que eu ia dizer. Antes de eu continuar, o Edson já prestou atenção. Por que eu quis dizer com isso? Eu já me endividei na Magazine Luiza e depois na Casa Bahia. Era essa a intenção de eu falar mesmo. Como ele captou. Boa, desculpa. Você saiu bem. Não, é verdade, eu ia dizer isso. Magalu, Casa Bahia, né? E eu começo a ver, abriu outra loja de Maricá, que eu nem sei o nome, né? A gente passa lá, as meninas são educadíssimas, né? São 2 andares. Lá em cima tem um negócio, e vão caminhando com a gente. No dia que eu entrei, nem café eu tomo. Vamos tomar um cafezinho, né? Só que eu não tomo café. O café estava lá em cima. Não sei quem foi na loja, né? O café estava lá em cima. Vamos subir. Eu subi só para ver a loja, claro, né? Mas um monte de gente fazendo. Não estou dizendo que ninguém tem que fazer, não. Mas depois a gente chora, né? Diz que o problema é da vida passada, é a má sorte, como ele vai dizer aqui. E ele vai dizer, ó, quantos se arruinam, tá na mesma linha, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Estamos falando disso agora mesmo. Não tem ordem, né? Eu tive que aprender uma coisa com a minha esposa que está aqui. Mensalmente, ela faz a lista do que a gente vai gastar no início das contas, né? E prega lá na geladeira para não esquecer. Sai o pagamento, primeira coisa que a gente, mesmo que a conta vence lá no dia 10, isso eu aprendi com ela, não foi comigo não, tá? Vai vencer no dia 10 aquela conta. A gente já paga tudo no dia que sai o pagamento, para ver o que vai sobrar. Paga tudo antecipado, tudo antecipado. Aí a gente vai viver daquilo ali, né? Então eu digo assim, né? A imprevidência, a perseverança. Isso aqui, a perseverança, é uma coisa que eu sempre debati muito depois que eu vim para o Espiritismo com meus amigos, meus trabalhadores da Casa Espírita. Como a gente cai por isso aqui? Perseverança. Nós não somos perseverantes. A gente começa uma coisa e nunca termina. Quando então, trabalho espiritual, né, Maristela? Chamar para fazer um trabalho, não sei onde, a primeira coisa que a gente começa a criar dificuldade, a gente não tem perseverança, a gente começa uma coisa e não termina. Aí a culpa é da vida passada. Isso aqui, então, na questão espiritual, vindo para o nosso lado, puxando a sardinha da casa espírita, do espiritismo, nós aprendemos, né, o Emmanuel vai falar isso, não sei, agora me desculpa, esqueci o espírito, mas é no livro da Esperança, que são vários espíritos, eu não lembro qual, que diz que nós, quando encarnamos, quando vamos encarnar, nós chegamos diante do próprio Mestre Jesus para pedir para vir para o planeta e pedimos para ser espírita e trabalhar. Ele que diz isso. Aí a gente não tem perseverança. Aí a gente sofre e não sabe por quê. Aí tem mediunidade, ou tem não sei o quê, os espíritos passam por obsessão, por essa imprevidência. Porque nós pedimos, fomos nós que imploramos para ser espírita.
Nós chegamos diante de Jesus e pedimos isso. Não foi porque eu passei na porta do irmão Átimo, não continua, irmão. O Átimo, eu pensei, que casa bonita, verde, eu vou ver o que é aquilo ali, né? Só que isso foi uma intuição, porque no plano espiritual nós pedimos. Aí quando nós chegamos aqui e vimos que tem um monte de trabalho, muitas vezes a gente quer correr. Depois a gente sofre até espiritualmente, porque aqueles espíritos que nós combinamos no plano espiritual, de que eles nos acompanhariam para poder se melhorar junto com a gente, que não quer, ele começa a criar um monte de dificuldades. O caminhão bate no poste de luz, fica sem luz em casa, né, Edson? Aí hoje eu não vou porque eu estou sem luz em casa, aí que é para ir. Ela veio estudar. Né? Aí que a gente tem que ir, quando tem um problema é que a gente tem que ir. Porque senão a gente vai passar por problema, por aflições morais às vezes. Né? A gente não percebe essas coisas. Que aí não foi nada de vida passada, é dessa. Nós é que estamos criando dificuldades. Nós que estamos criando dificuldades. Ele vai continuar aqui uma coisa, que essa é complicada, mas como está aqui eu vou ter que ler. Né? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Eu vivi isso, muitos aqui sabem disso, o Ed sabe da minha vida, minha esposa, a Maristela acho que sabe. Sei não, pode contar. Fiquei curiosa. Não, é verdade. Depois. Um relacionamento maluco que eu tive, perdi um monte de coisa. Por quê? Era troféu. Sou apaixonado. Será que era? Será que não é porque era beleza? O nosso companheiro sabe quem que eu estou falando, né? Conheceu. Me conhece antes de eu ser espírita, né? Então, depois que a gente vem para o espiritismo, a gente vai pensar, que sofrimento, que sofrimento, que sofrimento. É de vida passada. Não, aí a gente fica logo assim, não, na outra vida eu vou ter que encontrar, né? Porque deixei alguma coisa para trás. Será que eu deixei mesmo ou foi dessa vida? Porque muitas vezes a gente procura se unir, não como Jesus falou, né? As pessoas interpretam errado, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Aí a pessoa acha que entrou na igreja católica, na igreja protestante, um homem, que é o padre, que é o pastor, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, botou a mão na nossa cabeça, ungiu, a gente não pode separar nunca mais. Não é isso que ele está dizendo, exatamente isso que Jesus está dizendo, isso aqui, que quando encontra de almas, nada separa a gente, nem a outra vida que a gente vai se reencontrar. Quando o amor é de alma, nada vai separar, a gente pode ter certeza disso. A gente percebe isso no próprio ambiente que a gente vive com o outro. Agora, se não é assim, se é porque aquela mulher é bonita, porque aquele homem era malhado, né? Malhou na academia, está bonitão, ou se é porque vai dar uma estabilidade na vida, danou-se. Né? Porque quando isso passar, quando aquele entusiasmo passar, aí vem o sofrimento. Porque aí aquela pessoa já não me agrada mais, né? Já não é aquilo que eu esperava. Até não vai poder falar mais nada, porque quando esse encontro é de alma, quando Jesus fala que o que Deus uniu, o homem não separa, quando a pessoa briga com a gente, que a gente sabe que gosta, aí vão até sair do campo do casamento, né? Da união. Aqui, até os amigos, até o companheiro de trabalho, quando briga com a gente fala assim, a pessoa gosta tanto de mim que ela está me ensinando. Mas isso é masoquismo? Não, isso é entendimento das coisas. Né? Então, pode perceber que o que Kardec está dizendo aqui é a pura verdade. É a pura verdade. A maioria das separações de casais aí é porque o amor não estava, não adiantou o padre, não adiantou o pastor, não adiantou o pai de santo, não adiantou ninguém estender a mão e orar. Não adiantou, porque não foi realmente de coração, não foi de alma, foi de olhos, foi paixão. Paixão é arrebatadora.
Agora o amor é duradouro. Né? E quando a gente não ama, é complicado. Qualquer coisa faz a gente desabar. Né? Ah, meu Deus, não. Isso é porque eu fiz alguma coisa à minha mulher na outra vida, por isso que eu estou passando agora. Eu estou pagando porque eu fiz na outra vida. Está pagando porque fez nessa. Né? Está fazendo ainda. Está botando uma expectativa no outro que não tem. Moldou o outro naquilo que você queria. Aí pergunta para o outro que está do seu lado se você também é moldado do modo que ela queria, que aquela pessoa queria. Não é. Então, quando é de alma, a gente entende o outro. A gente entende que um está colaborando com o outro. E ele vai dizer: quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Isso é terrível, né? Suscetibilidade. Falou de Sérgio, pronto. Danou-se, né? Não é Bernadette? Bernadette falou de mim, tá vendo? Falsa, diz que gosta de mim, mas falou mal de mim, não gostou de mim. Aí eu começo a ter problema com ela por causa disso aqui, por causa da suscetibilidade. Às vezes não foi nem isso, né? E a gente vai criando aflições para nós agora e vão botando culpa na vida passada. Né? E vamos botando culpa na vida passada e vamos esquecendo de melhorar a vida presente. Né? Vamos esquecendo de melhorar a vida presente. Gente, eu conheço um monte de gente, que diz assim, que é espírita, diz assim: não, nessa vida eu ainda não vou resolver isso não, deixa para a próxima. Tudo bem, tem coisa que nós não vamos conseguir resolver nessa, mas tem gente que está deixando tudo para a próxima. Sabe por quê? Porque está começando a fazer aquilo agora. Está começando a errar agora, não é da vida passada. Olha só que coisa, olha, Kardec vai dizer: eu esqueci até que horas que eu vou, senão eu falo demais. 8h30. Garanto para vocês que eu vou terminar antes. Ele diz assim: quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. A pessoa chega na casa espírita dizendo que está com um problema sério, com isso, com aquilo, um problema de saúde. A desculpa é sempre a mesma. Né? Vida passada. Vida passada. Eu conto essa história sempre. Ivete vai até reclamar que ela não aguenta mais ouvir, mas é verdade. Né? Eu tenho uma gastrite crônica. Esse ano eu nem fui fazer ainda. A doutora já passou o exame, eu não fui fazer ainda. Né? Eu ainda tenho uma intolerância. Quando bota aquele negócio na minha boca, eu passo mal. Né? Uma vez eu fui fazer um exame assim, cortando o clima e tinha um rapaz pela primeira vez. Eu falei assim: você não quer ir primeiro do que eu não? Senão você vai ficar com medo? Ele: não, eu fui primeiro do que ele. Quando eu voltei, o rapaz nem queria entrar, né, de tão mal que eu passo. Mas por que eu tenho essa gastrite crônica? É de vida passada? Não. Não é. Um excesso que eu tive na minha vida. Eu vou botar um pouquinho de água. Porque quando eu falo isso, a minha boca enche de água, de tanto paixão que eu tenho, mas eu não posso comer mais. A pimenta. Né? Gente, eu amassava pimenta no prato, botava feijão em cima, arroz, no almoço, na janta, e todo dia. E ainda trabalhei com baiano. Ele veio da Bahia, e ele veio da Bahia com um vidro de pimenta, mas daquela pimenta, né? Que acabou com o meu estômago. É de vida passada? Não, é o que ele está dizendo aqui, o excesso. Não que a pimenta faça tão mal, muito pelo contrário, né? Os estudos dizem que ela é boa até para o coração. Mas hoje, meu coração vai ter que parar, porque eu não posso mais comer pimenta, é uma das coisas que mais faz mal. Excesso. Excesso. A pessoa adora macarrão, né? Aí ela vai, come macarrão, excesso, depois ela está com glicose alta, com um monte de coisa alta, excesso. Cria doenças, a gente cria doenças nós mesmos
A nossa vida, aliás, quando nós somos jovens, a gente vai aprendendo isso, depois vai ficando velho, né? Nós temos uma irresponsabilidade natural, né? Natural, né? É aquela responsabilidade, a gente vai fazendo, a gente perde noite de sono, a gente vai para carnaval, a gente vai para festa, a gente vai para isso, a gente não liga porque nós somos fortes, né? No outro dia, fiquei 24 horas acordado, fui para a festa, depois fui trabalhar, só que depois, né? Não vai ter jeito. O organismo vai cobrar isso, né? Aí a gente diz que é de vida passada. Remonta a sua vida atual, o passado da vida atual. Por que que a gente tem alguns tipos de problemas de saúde? Porque nós nos excedemos, nós mesmos nos excedemos. É cobrado depois naturalmente, é a natureza, né? Não é punição de Deus, não é obsessão de espírito. Aliás, né? O próprio espírito, a auto-obsessão, né? A pessoa sabe que depois vai vir, vai cobrar, a natureza vai cobrar, a lei natural vai cobrar, e não vai ser de vida passada muitas vezes. O que vai acontecer na vida passada é que o nosso corpo vai vir pior ainda, né? Com os problemas, mas o problema é que nós adquirimos, que muitas vezes a gente já tem. Então, muitas vezes a gente tem que até agradecer, né? De muitas vezes a gente tem um problema agora e, zerar a conta agora, né? Às vezes não é para a gente ficar, claro, né? Aqui é uma maneira de falar, né? Claro que a gente fica triste, claro que a gente fica chateado, mas a gente às vezes tem que agradecer de ser cobrado agora nós mesmos, né? Outra coisa, né? Ele vai dizer assim: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Não é? Tem gente que fala assim, espírita também, né? Você vê que a reencarnação existe, claro, não sei o quê, porque o pai educa o filho igual e um sai de um jeito, outro sai diferente. O Ivete diz uma coisa que é verdade: educação dá trabalho. E a educação não é igual para todo mundo, mesmo sendo os filhos, né? Tem que se olhar, cada um, ver a tendência de cada um. Nós estamos, eu e ela, a gente está vendo um problema, né, de uma família e uma consequência de uma irresponsabilidade, onde a desculpa do pai é o seguinte: jovens. Aquilo me doeu quando eu ouvi aquilo, que eu não acho isso, né? Até pela minha profissão, a gente passa muito por essas situações de que aconteceu, né? E eu não acho que seja jovens, que seja uma responsabilidade, porque apesar de serem adultos, sabiam que aquele ato ia levar a uma consequência, e naquele momento, e assim, entre aspas, né? Não levou outras pessoas que não tinham nada com isso a consequências piores, levou aqueles mesmos jovens inconsequentes. Mas a desculpa da família é que eles eram jovens. E eu não vou ficar chocado porque a gente sabe, mas mesmo assim naquele momento foi aquele impacto, quando nós chegamos juntos da família para saber, isso mesmo, jovem. Quer dizer, exemplo. Vamos fazer o quê? É orar. E aí, é nós, como espírita, refletirmos sobre isso.
olharmos as tendências, até porque aí tem uma outra coisa muito importante nisso aí. Né? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, honrar vosso pai e vossa mãe, existe uma pergunta, né, que Kardec diz que os espíritos vão fazer para os pais: o que fizeste dos filhos que lhe foi confiado. Temos que entender isso, os espíritos nos são confiados. Isso em todos os sentidos, os filhos mais ainda. Então, é um trabalho espiritual que nós temos que fazer de mostrar aquele espírito de pequeno se é aquilo mesmo, aquela tendência dele é certa ou não. Ah, mas aí se ele for fazer por conta própria, aí o problema é dele, mas a responsabilidade de mostrar é de quem foi confiado. Até na perseverança, nós retornamos também há pouco tempo, em março. A nossa casa nós ainda não retornamos com a reunião mediúnica. Nós decidimos, como entraram algumas pessoas novas por causa do online, né? Temos algumas pessoas online e vão entrar 2 pessoas na reunião mediúnica. Nós decidimos retornar esse ano, agora para agosto, setembro, no estudo e voltar só em janeiro. Então a gente estava conversando com essas pessoas novas, uma coisa que é extremamente importante dentro disso aqui. A nossa casa espírita, no 6, 7 anos, não lembro quanto tempo nós ficamos direto com reunião mediúnica, 8, 9, não lembro, tinha uma característica dos espíritos que chegavam na nossa reunião mediúnica. 90% dos espíritos, a gente não atendia os espíritos com obsessão, com essas coisas, até porque a reunião mediúnica é uma graduação e a gente sabia que a nossa casa ainda não estava preparada para chefe de falange, essas coisas, que a gente não estava preparado para isso. Não estamos ainda, né? Mas a característica dos espíritos que chegavam lá eram espíritos que precisavam ser educados, no sentido da educação mesmo, sentido de aprendizado, de educação. Então muitos chegavam na reunião mediúnica dizendo assim: eu estou aqui, e isso nos diversos médios, eu estou aqui para dizer para vocês que eu estou acompanhando médium tal, né? Aqui a maioria conhece que ele foi fundador daqui, né? Cici é da reunião do mediúnico, né? Nosso companheiro Cid, né? Então, Cici, ele é médium na nossa reunião mediúnica. Então os espíritos chegavam dizendo assim: eu estava acompanhando o nosso irmão. Vim com ele no dia do estudo. Certo? Eu vim com ele no dia do estudo. Ouvindo o estudo de vocês, naquela rodinha, eu fiquei pensando: de onde eles tiraram isso? Aqui. Participei da reunião pública. Vi um monte de gente lá na frente falando de Jesus, falando disso e daquilo. Eu resolvi ficar. Olha só. Hoje eu estou aqui só para agradecer a vocês, porque eu era isso, eu era aquilo, eu era ladrão, eu roubava não sei o que, eu fazia não sei o que, e eu achei que eu não tinha morrido. A gente nem precisava doutrinar o espírito. A grande maioria a gente não tinha doutrinação, não tinha. A gente só agradecia o espírito, só ficava ouvindo ele falar. Muito poucos chegavam ali que a gente tinha que explicar o motivo deles, porque é isso aqui. Né? A nossa perseverança fazia com que o espírito também tivesse perseverança, porque é uma troca. Né? Então a gente precisa entender como a gente educa, como a gente tem o olhar para aquele espírito que é nossos filhos, que são nossos filhos, que são nossos amigos, porque a gente também educa os amigos, né? Somos educados também. Então ele diz assim: interroguem friamente suas consciências, interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem. Se mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Isso não é verdade? Não é verdade?
depois que a gente faz algumas coisas, depois a gente se arrepende, né? Ah, se eu não tivesse feito isso, é isso que ele está dizendo. E ele diz, a quem então há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, olha ele repetindo, eu disse lá no início, o homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a previdência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Nós somos nossa própria má estrela. Quando eu penso assim, caramba, quem é o obsessor de Sérgio? É Sérgio mesmo. Né? Eu sou obsessor meu mesmo. Porque eu crio coisas na minha cabeça que eu sei que é desnecessário. Não é isso? A gente fica querendo coisas que muitas vezes não está ainda ao nosso alcance. A gente sofre por isso. E a gente erra. Claro, nós vamos errar. Mas o mais importante que a doutrina espírita nos mostra é que a gente tenha consciência. Né? Porque ele diz assim, ó, os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente e tanto quanto intelectualmente. Aí vem aquela outra história. Né? O que adianta você estudar se você não bota em prática? Como que você vai botar em prática o que você não sabe? Né? Tostina é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque vende, né? É a grande pergunta. Que a resposta é o seguinte, os dois têm que andar juntos. Não é isso que os Espíritos falam pra gente? As duas asas. Porque existe uma frase de Jesus que é super mal interpretada. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse que é a verdade que vai libertar a gente? Não. Conhecimento da verdade. Não é a verdade que vai libertar, vai nos libertar. Conhecereis a verdade. Então, a primeira palavra dele é conhecimento. Depois é que é a verdade. Não é isso? Conhecereis a verdade. Aí sim, a verdade vai nos libertar, porque eu conheço. Né? Ele não diz assim, vai ouvir alguém, vai ouvir Sérgio lá no Átimo que vocês vão se libertar. Ele disse isso? Não disse isso. Né? E diz aqui, que quando o homem evitará, quando trabalhar para se melhorar, então a gente vai evitar muitas coisas quando nós mesmos entendermos, quando nós mesmos estudarmos, compreendermos, principalmente a nossa situação. Eu falo sempre, gente, o tempo inteiro, a questão maior do Espiritismo é o seguinte para nós, a gente só vai progredir, melhorar, fazer reforma íntima, seja lá o nome que a pessoa der, se a gente entender uma coisa, qual o motivo que eu estou encarnado? Essa é a pergunta. Por que eu nasci em Maricá? Já falei isso na última palestra aqui que eu lembro, né? Por que eu nasci em Maricá? Por que eu saí da igreja católica, praticante, saí para o espiritismo? Por que de repente eu estou aqui? Por que eu sou casado com a mulher que eu sou casado? Por que eu estou no trabalho? Por que eu estou nesse trabalho? Por que tem essas pessoas à minha volta? Essa é a pergunta, os porquês. E não tentando responder que na vida passada eu fiz alguma coisa. Eu tenho que entender o que eu tenho que fazer agora. Qual o motivo que isso está acontecendo? Ah, foi da vida passada? Isso eu sei. Mas se então está nas minhas mãos, é porque eu tenho que resolver agora. Não é isso? Senão eu vou sofrer. E para a gente encerrar, vou contar uma piada, para ficar bem legal. Tá uma piadinha que eu sei que Gutenberg gosta. Tem que rir, né? Desencarnaram três homens. Um era católico,
Um era protestante, o Edson sabe dessa piada, e um era espírita. É piada, mas você pode contar aqui no público que é uma piada de fundo moral, né? Chegaram nas portas do céu, foram conversar com São Pedro. São Pedro pegou o livro da vida e começou a ler. Primeiro se apresentou a ele o católico. E ele começou a falar. O senhor pecou aqui, pecou. Começou a falar o que ele pecou todinho na vida dele. Ele falou assim, infelizmente o senhor não vai poder entrar no céu, o senhor vai ter que ir para o inferno. Ele, mas como? Eu não tenho culpa de nada. O padre que me ensinou isso aí. São Pedro pensou, coçou a cabeça, ele tem razão, foi o padre que te ensinou, então pode entrar, vai para o céu. Você não tem culpa de nada. Veio protestante. Ele fez a mesma coisa, leu tudo, leu, você não vai poder entrar no céu, você tem que ir para o inferno. Mas como? Tudo isso que eu fiz foi o pastor que me ensinou, não tenho culpa de nada, o pastor que me ensinou. De novo, com a sua cabeça, tá certo, o pastor é culpado, pode entrar, vai para o céu. Chegou o espírita, né? Na porta da frente de São Pedro olhou para ele, falou o nome, começou a ler os pecados dele. E você fez isso, fez aquilo, ele olhou para a cara de São Pedro, deu as costas e foi para o inferno. Moral da história, ele ia culpar quem? Umbral. Hã? Né? A piada não diz umbral, por isso que eu falei, né? Inferno, né? Mas já quer mudar a piada. Moral da história, ele ia culpar quem diante de São Pedro? Se ele tinha consciência que não era ninguém culpado disso. Então que fica essa lição para nós. Vamos, isso aqui, gente, não é lição de moral que eu estou dando, não é nada disso, é reflexão. Eu quero que vocês reflitam. Chegue em casa, olhe para os seus filhos, olhe para as suas esposas, olhe para o seu trabalho, olhe para o que vocês têm e reflita por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que eu não tenho isso? Se meu sofrimento é da vida passada e é dessa, que se for dessa, eu posso mudar. Até da passada eu posso, mas dessa mais ainda. Que Jesus nos abençoe e ilumine o nosso caminho.